Fala aí galera, beleza? Aqui é o Andy e no vídeo de hoje contaremos a história completa da HQ Liga da Justiça Last Ride, que foi uma das melhores HQs da DC neste ano 2021. A tradução seria A Última Viagem. A história se passa em um universo alternativo, onde alguma tragédia impensável aconteceu dentro da Liga da Justiça. Isso acabou com a equipe, a Liga se desfez e seus membros têm raiva e desconfiança um do outro. Porém, alguma coisa vai acontecer que eles terão que se juntar novamente, mas isso não vai ser tão fácil assim. O roteiro é do Chip Zdarsky com a ótima arte do Miguel Mendonça. Não esqueça de deixar o like para ajudar o canal e se ainda não é inscrito, se inscreve aí para reconhecer o trabalho que tem sido feito aqui. E sem mais demora, vamos à história! E começamos vendo várias cenas onde o Superman salva o mundo, o que inclui sua batalha contra Apocalipse, salvar pessoas de um prédio em chamas e até mesmo suas constantes disputas contra o Lex Luthor. Na verdade, tudo isso retrata uma matéria em que a Lois Lane está trabalhando na Fortaleza da Solidão, uma história da luta sem fim do Superman para salvar a todos. Mais tarde, naquela noite, percebendo quão cansado Clark está, Lois pergunta se ele precisa da ajuda dela. Ela sabe que seus deveres habituais estão claramente afetando Clark, especialmente porque ele parece estar tentando manter o mundo seguro sozinho. Clark diz que ele está bem, mas Lois o avisa que ele é um péssimo mentiroso. E enquanto os dois caem no sono, Lois garante ao Superman que ele não está sozinho. Em seguida, vemos o Superman voando o mais rápido que pode para salvar pessoas. Destroços e fogo caem por todo lugar, e até mesmo o globo do planeta diário também despenca. Felizmente, Clark consegue segurar o globo do planeta diário antes que ele atinja o Jimmy. No entanto, esse globo é feito de kryptonita. E enquanto Clark começa a desmoronar, as pessoas clamam por salvação para o desespero do Superman. Nisso, Clark de repente acorda, revelando que tudo não passou de um sonho, um pesadelo que gira em torno da incapacidade do Superman de salvar a todos. Com a Lois acordando, Clark explica que foi só um sonho ruim. E antes que ele possa voltar a dormir, ele recebe um chamado que o deixa intrigado, porque, para sua surpresa, esse chamado vem da Liga da Justiça. Então, partimos para a Torre de Vigilância da Liga da Justiça que fica na Lua. A Mulher Maravilha é a primeira a aparecer, com o Flash chegando logo na sequência, revelando que quem convocou a Liga da Justiça foi o Lanterna Verde John Stewart. Só que, já aqui, vemos a Diana dando respostas fechadas para Barry, como sim ou apenas não. O Flash observa que seja lá o que estiver acontecendo, deve ser algo grande para reunir a Liga da Justiça de novo, e então ele se pergunta se eles irão aparecer. A Mulher Maravilha diz que eles deixarão de lado suas diferenças infantis para ajudar as pessoas. E é quando o Superman aparece dizendo que não há nada infantil em suas diferenças com ele. Afinal, se pessoas estiverem precisando de ajuda, eles irão ajudar. Com isso, Clark abraça Diana pedindo desculpas por eles não terem tido muito contato ultimamente. No que Diana também pede desculpas por isso e reconhece que o Superman parece cansado. Nesse momento, o Batman também aparece e passa pelos heróis sem falar uma única palavra. Ou seja, a Mulher Maravilha e o Flash estavam falando das diferenças infantis do Batman e do Superman. Novamente, esses dois tiveram algum conflito moral ou de personalidade e logo nós saberemos mais. Ao se sentar, o Batman diz que essa reunião precisa começar pois ele é necessário em Gotham. O Flash diz que John ainda não chegou, mas Bruce o interrompe dizendo que apenas o Hal Jordan está vindo para cá.
Essa atitude indiferente do Batman irrita o Superman, que diz que isso não é como antes. Bruce não vai assumir a liderança de jeito nenhum, não depois do que ele fez. O Batman retruca que eles poderiam apenas esperar o Superman tomar uma decisão, qualquer decisão que seja. E é quando a Mulher Maravilha aparta os dois, dizendo que não veio aqui para tomar conta de homens adultos. Nessa hora, finalmente o John Stewart dá sinal de vida, e então convoca todos os heróis reunidos para a doca. E é aqui que temos outra revelação bombástica da trama. Isso porque vemos o John, o Kilowog e a Jessica Cruz mantendo o lobo aprisionado. Eles afirmam que conseguiram capturar o homem mais procurado do universo, o homem que matou os novos deuses. Sim, galera, a história não revela como isso aconteceu, mas o lobo foi capaz de matar os novos deuses. E agora, os Lanternas precisam da ajuda da Liga da Justiça para mantê-lo vivo até que o lobo seja devidamente julgado pelos Planetas Unidos. O Maioral, naturalmente, morre de rir com essa situação, enquanto o Superman e os outros heróis não gostam nada disso. Os Lanternas explicam que ele terá que pagar por outros crimes, além de matar os novos deuses. E quando o Flash pergunta por que a tropa dos Lanternas Verdes não pode protegê-lo, o Hal Jordan aparece com esse novo visual e com novas revelações sobre a história. Ele explica que desde que a tropa dos Lanternas Verdes se desfez, eles não têm recursos nem membros suficientes para proteger o lobo. O Batman, como sempre, não acredita em Hal e menciona que os militares dos Planetas Unidos são mais do que capazes de proteger o lobo, ou seja, a Liga da Justiça foi escolhida especificamente para fazer isso. É aqui que Hal revela que está reconstruindo a tropa, mas eles perderam a maior parte de sua jurisdição para os Planetas Unidos desde a crise, alguma coisa bem sinistra que deve ter acontecido. Por isso, ele quer mostrar a eles que com a ajuda da Liga da Justiça é possível criar uma nova Oa, ou seja, ele quer transformar a Lua na nova base da tropa dos Lanternas Verdes. E ele prossegue dizendo que se os Lanternas estiverem defendendo a Terra, a Liga da Justiça não será mais necessária. Com essa proposta, o Superman e a Mulher Maravilha começam a considerá-la, mas o Batman imediatamente recusa o pedido de Hal e John, pois ele não está interessado em se envolver em política cósmica. Hal tenta convencer o morcego a se juntar a eles para proteger o lobo, e ele acredita que Bruce até já sabe onde escondê-lo. Mas o Batman não está interessado, apenas deseja boa sorte e vai embora com o Superman o encarando. Daí, partimos para Gotham. Vemos o Batman em contato com o Alfred, avisando que não será necessária a ajuda do Asa Noturna e da Batgirl, já que ele cuidará das coisas no museu sozinho. E o Alfred estar aqui é um outro ponto que nos faz pensar que essa história se passa em outra realidade, e não na continuidade principal da DC. Então, o Batman entra em cena ao seu melhor estilo e luta contra o Senhor Frio, enquanto tenta libertar as pessoas que estão sendo mantidas em cativeiro. O Mr. Freeze consegue contra-atacar, forçando Batman a encontrar uma cobertura. No entanto, antes que o Batman possa criar uma estratégia para virar o jogo, o Superman aparece e facilmente destrói a armadura do Senhor Frio e derrete o gelo no qual as pessoas estavam presas. Não satisfeito, o Batman diz que tinha tudo sob controle e afirma que se o Superman quer conversar, que ele o encontre na Batcaverna em 1 hora. Mais tarde, na Batcaverna, o Superman aparece e o Batman pergunta se ele está ali para convencê-lo a ajudar na proteção do lobo. Clark apenas diz que Bruce sabe que Hal está certo. O mundo precisa de uma frente unificada para defendê-lo, e se a Liga não vai fazer isso, então que seja os Lanternas. Mas o Batman não tem certeza que a Terra precisa de policiais espaciais por aí.
Clark diz que a comunidade de heróis na Terra está fragmentada e esse plano dos Lanternas Verdes pode ajudar, já que ele não pode estar em todos os lugares. Nesse momento, o Batman solta um "acredite, eu sei disso", e depois ele diz que foi bom se atualizar e se dirige ao Batmóvel para voltar à patrulha. Isso irrita muito Superman, que dá um soco naquela moeda gigante que tem na Batcaverna. Sim, galera, temos uma cena rara do Superman gritando com Bruce e o chamando de maldito. Daí, ele diz que tentou, que fez o seu melhor, mas foi o Batman quem matou o Caçador de Marte. Foi Bruce quem enviou o seu amigo para a morte. Pois é, galera, aconteceu algum grande evento onde uma terrível catástrofe aconteceu, dentre elas a morte do Caçador de Marte. Depois de se acalmar, o Superman admite que está cansado de todas as lutas, o que inclui até mesmo lutar contra seus amigos. E mais uma vez ele pede ao Batman para deixar de lado suas diferenças e ajudá-lo. Ouvindo isso, o Batman fica em silêncio por alguns instantes. Daí, ele caminha até o seu Batcomputador e diz que Hal estava certo. Ele sabe muito bem o melhor lugar para esconder o lobo. E para fazer isso, eles precisarão retornar até Apocalipse. O segundo capítulo começa no passado, mostrando aquela missão que destruiu a união da Liga da Justiça. Como era de esperar, ela ocorreu em Apocalipse, onde vemos a Mulher Maravilha em sua armadura dourada enfrentando o exército de Darkseid, que inclui as Fúrias Femininas. Aqui descobrimos que ela e as Amazonas estão segurando as hordas do vilão, para dar ao Batman e ao Caçador de Marte o tempo que eles precisam para desarmar as bombas nucleares de Darkseid. Nesse momento, Diana é ferida gravemente pela Vovó Bondade, que enfia uma lâmina em seu estômago, e a Amazona responde decepando a cabeça da vilã. Sim, galera, nesse mundo sombrio, a Mulher Maravilha mata e acaba com seus inimigos de uma vez por todas. Apesar de estar gravemente ferida, Diana diz para o ciborgue continuar evacuando a Terra. E, de fato, vemos os Titãs fazendo o melhor que podem para transportar as pessoas. No entanto, o tempo é curto. O mesmo se dá lá em Gotham, só que a Bat-família está levando as pessoas para o subsolo, esperando que isso ajude. Dick pergunta se é possível saber onde essas bombas irão cair, no que o Aquaman informa que a vida marinha no Oceano Índico foi capaz de alertá-lo sobre a chegada de uma dessas bombas. Porém, quando o Rei do Mar chega lá, já é tarde demais. Ele só pôde assistir uma bomba sendo jogada por um tubo de explosão bem sobre o mar. Daí, há um estalo de energia e, de repente, o ciborgue perde todo o contato com o Aquaman, levando ele e o Batman a acreditar que perderam seu companheiro. Enquanto isso, o Batman e o Caçador de Marte estão dentro do centro de controle do Darkseid. E ao passo que John lida com os parademônios, Bruce pede para o ciborgue decodificar o sistema. Victor acha o sistema muito complexo e diz que ele não consegue. Mas o Batman insiste que ele precisa fazer isso para encontrar uma maneira de localizar e desativar os tubos de explosão. Nessa hora, o Caçador de Marte revela que há mais parademônios chegando, bem como algo mais sombrio. Ele diz que vai segurá-lo pelo tempo que puder, mas se o ciborgue não puder decodificar o sistema, então qual é o plano? E em uma cena muito rara, o Batman diz que não sabe. Sim, galera, dessa vez o Batman não tem nenhum plano, dessa vez não tem preparo. Como se não bastasse, eles escutam um grande estrondo atrás da porta. Bruce diz que reprogramou as portas de segurança para elas serem impenetráveis, a menos que seja o Darkseid que esteja atrás delas. Entretanto, John sabe que não é o caso, porque Clark e Hal estão rastreando o vilão.
Então pulamos para Oa, onde vemos o Superman e a tropa dos Lanternas Verdes protegendo os Guardiões. Darkseid ainda não apareceu aqui, mas o seu exército não para de chegar. Enquanto isso, Hal pergunta a um dos Guardiões onde estão os outros, no que ele responde que os outros estão escondidos em segurança fora do planeta. Assim, Hal decide tirar o Guardião daqui e levá-lo também para outro planeta, quando de repente ele é encurralado por vários parademônios. Felizmente, aparece o Superman para salvá-los, e Clark pergunta a Bruce se isso não pode ser apenas uma distração e, portanto, ele deveria retornar a Apocalipse. O Batman responde que ele e John vão dar conta do que estiver por aqui, mas aconteça o que acontecer, o Super precisa impedir o Darkseid de chegar à bateria central, já que com isso ele seria imparável. Daí, nesse momento, o Superman sente uma mudança no ar, sabendo que algo sombrio está chegando. E, de fato, um tubo de explosão abre e dele surge o Darkseid. Sim, galera, o vilão pede desculpas pelo atraso, mas diz que precisava fazer algumas tarefas. E essa sua aparição aqui é ainda mais forte, porque ele está segurando 2 guardiões mortos, um em cada mão. Então pulamos para o presente, onde o Batman pilota a nave que está levando o Lobo para Apocalipse. O Flash, o Wally West, pergunta por que eles estão levando o prisioneiro logo para o mundo de Darkseid, no que Bruce responde que, primeiro, ninguém vai suspeitar que o Lobo esteja lá, e segundo, que o Darkseid poluiu tanto a ionosfera que ninguém será capaz de escanear a superfície do planeta. E quando o Flash cita o Superman, o Batman diz que o trabalho vai ser feito com ou sem o Superman. Com esse mau humor, o Wally inventa uma desculpa para dar o fora daqui, dizendo que vai checar o prisioneiro. E chegando lá, ele encontra a Mulher Maravilha, que pergunta se tem algum problema, e o Lobo com aquele bom humor de sempre. O mercenário diz que o Batman é o mais inteligente deles e sabe que isso que estão fazendo é estúpido. Diana diz para Wally ignorar o Lobo, mas o Maioral continua provocando. Nisso, a Mulher Maravilha aponta sua espada para o Lobo e diz que executar prisioneiros é para covardes, mas cortar suas línguas pode ser visto como algo humano para todos os envolvidos. Ouvindo isso, o Wally fica um pouco preocupado, mas Diana o tranquiliza dizendo que está apenas brincando. O Flash pede desculpas por estar tão no limite porque ele nunca esteve em Apocalipse. Diana o considera com sorte, já que o planeta que ela conhecia era um poço de fogo e desespero. E à medida que ela descreve o lugar, o Lobo os chama de estúpidos por eles acharem que lá é um lugar seguro. Nessa hora, o Superman contata a equipe, dizendo que as coisas lá fora estão indo bem, embora ele ache arriscado passar perto dos buracos negros para permanecerem escondidos, já que isso está afetando a comunicação. O Batman apenas os lembra de ficar de olho em quaisquer detritos que venham no caminho deles, e o John aproveita essa ocasião para dizer a Clark que, embora saiba que existe uma briga acontecendo com ele e Bruce, a pior briga que está acontecendo é dentro do próprio Clark. Ele está se referindo à culpa e à tristeza que o Superman está sentindo devido à morte do Caçador de Marte. No entanto, do nada, o Superman sai voando, porque ele ouviu uma grande nave que está sendo puxada para dentro de um buraco negro. Rapidamente, ele segura a nave e a empurra para trás, mas nessas circunstâncias parece que ele não vai conseguir. Felizmente, o resto da Liga aparece para ajudar, para a surpresa do Superman. Acontece que o Batman viu a nave no radar e chamou o Hal Jordan de volta. Daí, o Lanterna Hal contata os alienígenas, recomendando que eles viajem em direção a outro sistema para reparar os danos da nave, no que os alienígenas concordam com isso e dizem que é bom ver um Lanterna Verde patrulhando pelo espaço de novo.
O Superman pede desculpas a Jon por ter fugido da conversa anterior, mas o Lanterna entende a sua ação, porque era uma decisão de segundos, de vida ou morte, e é justamente isso que todos eles fazem. Novamente, o Batman os contata, dizendo que eles estão chegando a Apocalipse, um mundo que está quase todo adormecido, mas ainda assim eles precisam estar alertas. Ao ouvir isso, o Lobo começa a rir, dizendo que normalmente ele adora ser aquele que mata, mas dessa vez ele vai se divertir muito e de camarote ao assistir todos eles morrerem horrivelmente. O terceiro capítulo começa com a Liga da Justiça finalmente chegando a Apocalipse, onde o Batman diz que ele sabe exatamente onde esconder o Lobo. Descartando a ideia do Hal e do Jon criarem uma prisão para o vilão, Bruce aponta para uma estrutura de aparência sinistra, dizendo que ali é tipo a casa de verão de Apocalipse. E vemos que, na verdade, se trata da Câmara de Tortura do Desaad, um local muito sombrio e assustador. A equipe observa o local, imaginando o que já deve ter acontecido aqui, enquanto Lobo diz que gostou do seu novo apartamento de solteiro. O Batman sabe que existem várias camas na propriedade e recomenda à Liga a checar elas antes de usar. E como já está anoitecendo, o Flash, que já foi buscar comida, sugere que eles acampem contando histórias de terror. Algum tempo depois, a equipe monta um acampamento do lado de fora sob a luz das estrelas. O Batman não gosta nem um pouco disso, já que a fogueira poderia alertar alguns animais selvagens e eles não sabem exatamente o quão desolado o planeta está. Jon pergunta se Hal vai se juntar a eles, mas o Lanterna está em contato com a Jessica Cruz, que revela que ainda há muita tensão nos Planetas Unidos. Acontece que os delegados dos Planetas Unidos estão insistindo que eles digam onde está o Lobo, mas o Kilowog está lidando com a situação. No entanto, há mais problemas. Alguns ex-membros da tropa colocaram uma recompensa pela cabeça do Lobo. Eles estão fazendo parecer como se eles quisessem justiça, mas a Jessica acredita que é porque eles usaram os serviços do Lobo no passado e estão com medo do que o Lobo pode revelar. Nisso, o Hal Jordan se junta à equipe e explica que agora há uma recompensa pelo Lobo, ou seja, como sempre, é a Liga da Justiça contra todo o universo. A Mulher Maravilha aproveita esse momento para dizer ao Superman e ao Batman que eles podem lutar o quanto quiserem, mas ainda estão unidos. A Liga da Justiça é uma família, que às vezes podem brigar, mas no fim ainda é uma família. Daí, todos eles fazem um brinde à Liga, e o único que não participa disso é o Batman. À medida que fica mais tarde, o Wally diz que é hora de dormir. O Superman e a Mulher Maravilha se colocam à disposição para vigiar, já que nenhum deles precisam dormir. Todos aceitam essa oferta, mas antes de ir, o Batman diz que qualquer coisa podem acordá-lo, já que ele pode adormecer em apenas 7 segundos e precisa de apenas 2 horas para estar bem descansado. Depois disso, vemos Bruce cair no sono. E em seu sonho, ele vê a si mesmo quando criança andando com o Caçador de Marte. Bruce diz para ele não ir por esse caminho, mas é tarde demais. Jon acaba sendo baleado. E enquanto Bruce se desculpa pelo ocorrido, Jon diz que não foi sua culpa. Ele sabia o que estava fazendo e ninguém pode parar a morte. No sonho, a pessoa que atirou em Jon foi o próprio Batman, que mostra como ele se sente culpado pela morte de Jon. Mas o Caçador de Marte diz que o único culpado é o Darkseid. Antes de ir embora, Jon ainda afirma que o mal está chegando e somente a Liga pode detê-lo. Nisso, Bruce desperta bem tenso, perguntando a si mesmo o porquê que Jon está dentro de sua cabeça.
Na manhã seguinte, o Kilowog contata Hal, informando que a notícia se espalhou. Agora, todos sabem que o lobo está em Apokolips. Parece que alguns ex-lanternas de confiança que trabalhavam para o Hal preferem o lobo morto do que um julgamento, ou seja, logo logo a Liga terá companhia. O Batman não ouviu nada dessa conversa, mas deduz que eles precisam se preparar para intrusos. O Superman percebe que isso não é a paranoia normal do Bruce, no que Bruce confirma isso e chama de preparo. Ele revela que teve um sonho, o que é estranho porque Bruce não sonha. Pois é, galera, o Batman também tem a habilidade de desligar o seu subconsciente para não sonhar. E na noite passada, alguém em seu sonho o alertou que algo assim iria acontecer. E quando o Superman pergunta quem disse isso, Bruce apenas diz que foi um amigo. Claro que ele não descarta a possibilidade de alguém estar usando telepatia para orientá-los para uma direção errada, mas ele acha que não é o caso. Eles precisam ser proativos e ele diz ao time que tem um plano. Ele e Hal devem ir até o centro de comando do Darkseid para ativar as defesas planetárias. Diana e Wally irão proteger o lobo e John e Clark vão para o espaço para deter os intrusos. Nisso, Clark interrompe, dizendo que não vai sair daqui. Para ele, Bruce tem muita coragem de tentar mandá-lo para o espaço depois do que aconteceu. Rapidamente, Diana corta a briga e diz que ela vai para o espaço com o John. Mas antes de ir, ela diz ao Batman que ele deveria usar esse seu bom olho para gerenciar pessoas pelo menos uma vez. E quanto ao Superman, ela diz que ele deveria ser o melhor de todos eles. Então já tá na hora de ele agir como tal. Daí, ela vai embora com o John. O Batman também se retira junto com o Hal, ficando apenas o Superman e o Flash. O Wally pergunta se Clark está bem, no que o Super responde que Diana tem razão e que eles têm trabalho a fazer. Enquanto isso, Bruce contata o Cyborg, que está na Terra, coordenando os heróis a fim de encontrar qualquer coisa suspeita. A Ravenna pergunta se Bruce realmente acha que isso é apenas uma distração, no que ele responde que as chances são baixas, mas manter a Liga longe da Terra é o desejo de qualquer vilão. Após isso, Bruce confessa a Hal que as coisas não são mais quando eles começaram a Liga. A próxima geração são boas pessoas, fortes e inteligentes. Então, na sua visão, o futuro e a Terra estão em boas mãos. Hal nunca pensou que veria o Batman se tornar um otimista, no que Bruce apenas diz que eles não são tão necessários como eles pensam, ou seja, para ele tá tudo bem caso a Liga morra. Ao mesmo tempo, o Flash verifica cada perímetro enquanto o Superman fica de olho no lobo. O Maioral sabe que o Homem de Aço parece fora do jogo. Ele já viu esse olhar antes. O olhar de quando Clark sabe que seu fim está chegando, de quando o Superman está cansado e de quando ele sabe que não vai voltar dessa luta sem sangue nas mãos. Nisso, o Super-Homem sai silenciosamente e contata Lois através de um comunicador. Lois fica surpresa em ouvir a voz do Clark e pergunta se ele está bem, no que Clark responde que apenas queria ouvir a voz de sua esposa. Lois sabe que Clark não está legal. Ele insiste em dizer que está bem, mas não está. E isso é normal, acontece. Todo mundo passa por momentos difíceis, mesmo um super-homem ou uma mulher maravilha. Mas o ponto é que ele não está sozinho, ele tem a ela e tem seus amigos. Daí, vemos a Diana e o John se preparando para enfrentar as naves alienígenas, enquanto o Batman e o Hal conseguem abrir as portas do centro de comando. Hal pergunta se Bruce está bem, enquanto Batman apenas entra silenciosamente naquela sala em que aparentemente o Caçador de Marte morreu. O capítulo 4 começa no passado, mostrando aquela terrível batalha entre a Liga da Justiça e as forças de Darkseid.
O Batman e o Caçador de Marte estavam na sala de controle de Apokolips para desativar as bombas que estavam prestes a ser lançadas na Terra. Até que, de repente, alguém arromba as portas do local, deixando os heróis encurralados. E vemos que se trata do Kalibak, que trouxe uma legião de parademônios. Imediatamente, uma luta se inicia. O Caçador de Marte faz o que pode para impedir seu avanço, usando até mesmo a visão de calor. Mas mesmo assim, o Kalibak consegue contra-atacar e, enquanto isso, os parademônios não param de atrapalhar o Batman, que pede ajuda à Mulher Maravilha. Infelizmente, como vimos lá no capítulo 2, a Diana sofreu um grave ferimento e mal pode andar. É aqui que o Batman revela que eles não podem desligar as bombas sozinhos, mas ele localizou a fonte de energia principal do planeta e com isso eles podem desativar o planeta e todas as suas armas. O detalhe é que para fazer isso, alguém precisava destruir a escotilha de segurança do núcleo do planeta. E como Diana mal conseguia se mover, o Caçador de Marte se voluntariou para fazer isso. Ouvindo essa conversa, o Superman, que está em Oa lutando contra Darkseid, diz que Jon não pode fazer isso, já que sua fraqueza é o fogo e se ele fizer isso, com certeza irá morrer. O Batman responde que o Super está muito longe e não vai chegar a tempo, mas Clark insiste que deve haver uma outra maneira. Ele até pede por favor para que Bruce não permita que o Caçador de Marte vá nessa missão. No entanto, o Batman simplesmente o ignora e, baixando a cabeça, ele pede desculpas a Jon, dizendo que gostaria de ter encontrado uma outra forma. O chamando de velho amigo, Jon diz que sabe disso e que está tudo bem, e após um aperto de mãos, o Caçador de Marte dispara para sua última missão. Em Oa, o Superman perde o controle da luta e começa a apanhar muito para o Darkseid, que não para de zombar de Clark, dizendo que seu amigo já está morto. E ao mesmo tempo, vemos o Caçador de Marte indo até o núcleo de Apokolips para destruir a fonte de energia principal. Nesse ponto, o Superman já está bem abalado, tanto que o Lanterna implora que ele mantenha a cabeça no jogo para salvar a Oa. Mas, no momento em que Jon começa a se despedir da equipe, o Superman simplesmente sai voando para Apokolips, mas infelizmente não consegue alcançá-lo a tempo. Em suas últimas palavras, o Caçador de Marte diz a eles como ele está honrado por chamá-los de companheiros de equipe e de amigos. E logo após agradecer a todos por isso, ele completa sua missão, o que resulta em uma grande explosão em Apokolips e tristeza e desilusão para seus amigos. Pois é, galera, uma cena bem comovente, e esse é o motivo do Superman e do Batman estarem bem ressentidos um do outro. Daí pulamos para o presente, onde no espaço a Mulher Maravilha e o Lanterna Verde John Stewart tentam deter os invasores, que são várias raças alienígenas que vieram para pegar a cabeça do lobo. Como a diplomacia não funciona, os heróis são obrigados a partir para o ataque não para matar, mas apenas para destruir suas armas, deixando assim as naves inoperantes. O problema é que os alienígenas saem das naves e também vão para cima dos heróis. Enquanto isso, o Batman e o Lanterna Verde Hal Jordan chegam até a sala de controle de Apokolips, com o objetivo de religar as defesas do planeta. Enquanto avançam, Hal quase cai em uma armadilha. Ainda bem que o Batman mapeou todas as armadilhas na última vez que esteve aqui. Percebendo que Bruce está muito triste, Hal diz que ninguém o culpa pelo que aconteceu, no que o Batman, se referindo ao Superman, responde que um deles o culpa. O Lanterna diz que o Superman na verdade culpa a si mesmo, porque ele quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo, no que o Batman retruca que o Superman quer estar no lugar certo na hora certa. E a função do Batman é justamente essa, pensar à frente de todos e colocar cada qual no lugar certo. Mas ele não fez isso com o Superman, por isso Clark o culpa e, segundo Bruce, ele tem razão. Ao mesmo tempo, o Flash e o Superman fazem a Vigília do Lobo.
O Wally retorna de uma verificação de perímetro e o Lobo fala sobre como é irônico que a Liga da Justiça se veja como um presente de Deus, mas destruíram um planeta inteiro, se referindo ao Apocalipse, e exilaram seu povo. O Wally tenta contestar, mas o Superman diz que não vale a pena, chamando o Lobo de lixo assassino, e é pelo assassinato dos novos deuses que ele será julgado. É aqui que o Lobo revela que ele é um caçador, não um assassino. Ele dá a entender que ele não matou os novos deuses, ele os levou para seu cliente e foi seu cliente quem terminou o trabalho. Claro que ele não revela quem é esse cliente. Mesmo assim, o Superman o chama de cúmplice de assassinato, no que o Lobo retruca dizendo que o Superman também é, já que mandou seu amigo para a morte. Então voltamos ao espaço, onde a Mulher Maravilha continua derrotando os soldados e John segue destruindo as armas inimigas. Porém, nesse momento, alguém aparece atrás do Lanterna Verde e lhe dá um soco que o desmaia. E vemos que se trata do Mongo, que diz à Mulher Maravilha que ela está fora de sua jurisdição. Ao ver o vilão, a Diana despacha todos os soldados à sua volta e faz aquela cara de quem vai lutar sério. Fora da prisão do Lobo, o Wally pergunta se dá para confiar no vilão, no que Clark responde que o Lobo não costuma ser mentiroso. A tropa estava investigando, acreditando que quem contratou o Lobo queria assumir novas gênesis, mas não há nada de concreto. Nisso, o Wally fala que está sentindo que isso é uma armadilha. E quando Superman olha para o horizonte, ele descobre que o Wally está certo, ao avistar um grande exército vindo em sua direção. O detalhe é que esse exército é liderado pelo Super Ciborgue. No entanto, Henry Henshaw parece ter ganhado algum tipo de atualização, porque sua pele está verde e seu traje apresenta algumas luzes roxas, o que significa que parte dele é o Brainiac. E, para piorar, ele chega com um exército de caçadores cósmicos, os inimigos implacáveis dos Lanternas Verdes. O capítulo 5 começa com o Superman e o Flash enfrentando o Brainiac, que tomou o controle do Henshaw, o Super Ciborgue, e que está liderando um exército de caçadores cósmicos. Para impedir que eles cheguem até o Lobo, o Superman sugere que eles façam a manobra 39, que consiste no Homem de Aço socando e despedaçando o chão, enquanto o Flash corre em velocidade atirando as pedras e pedaços de rochas na direção dos vilões. Bom, isso na verdade só vai servir para atrasá-los. Como o próprio Brainiac diz, pedras e rochas não serão suficientes para parar o acerto de contas do universo. Até porque ele trouxe muitos outros caçadores de recompensa consigo, e vendo isso, o Superman informa a equipe o que está acontecendo. No centro de controle, Batman e o Lanterna Verde Hal Jordan escutam o Superman e Bruce começa a trabalhar ainda mais tentando entrar no sistema, algo que ele não conseguiu da última vez que esteve aqui. E o seu objetivo é ter acesso aos tubos de explosões para enviar esses intrusos para outras partes do universo. No entanto, nesse momento, uma porta muito estranha começa a abrir atrás deles. Enquanto isso, no espaço, a Mulher Maravilha continua enfrentando o Mongu. O vilão lhe acerta um golpe com seu machado, Diana defende um outro com o bracelete, revida com um belo soco no rosto do vilão, mas leva um baita soco no estômago. Mongu ainda joga contra uma nave, revelando que não veio até aqui atrás do Lobo. Ele é um conquistador e veio aqui em busca de recursos. Felizmente, o Lanterna Verde John Stewart se recupera e chega a tempo, dando um soco no vilão com o poder do anel. Mesmo assim, Mongu não se intimida e parte para cima do herói, acertando um outro soco no Lanterna. Contudo, nessa hora, a Mulher Maravilha usa sua espada para destruir a mochila-jato do vilão e com um chute ela o joga para outro lugar do espaço. E depois disso, ela avisa a equipe que Mongu foi enviado para cá, mas o Lobo não era o alvo. Galera, provavelmente tem um traidor aqui dentro da Liga que tá vazando as informações e eu já tenho meu suspeito.
De volta a Apokolips, o Superman e o Flash continuam derrotando geral, com Clark dizendo que Diana é necessária aqui. O Superman ataca o Brainiac perguntando por que ele está fazendo isso, no que o vilão revela que com a morte do Lobo, a confiança nos Planetas Unidos será minada, mas, melhor ainda, alguém lhe prometeu as cabeças dos membros da Liga da Justiça em uma bandeja. Ainda preso, o Lobo se diverte ouvindo a briga lá fora, sabendo que a festa já começou. E como o Maioral sempre diz, não é uma festa a menos que ninguém morra. E isso pode ser muito possível, porque de volta ao centro de controle, Hal e Bruce observam aquela porta abrir e ficam surpresos com o que tem lá dentro. E vemos que se trata de uma sala de experimentos envolvendo clonagem, com vários clones do Darkseid sendo preparados. Daí, voltamos ao passado. Lembramos que Darkseid invadiu Oa, matou vários Guardiões do Universo, e o Superman, que estava enfrentando o vilão, voltou para Apokolips para tentar salvar o Caçador de Marte, deixando Hal Jordan sozinho. O Lanterna faz o que pode para deter o vilão usando sua força de vontade, mas não tem jeito. Darkseid é muito mais poderoso, dá um mega soco nele e, sorrindo, ele diz que é hora de parar de brincar com os Lanternas e pegar o que ele veio buscar. Foi nessa hora que o Superman chegou em Apokolips e, vendo a explosão causada pelo Caçador de Marte, ele pergunta o que Bruce fez. O Batman não responde, apenas diz que eles precisam ir para o campo de batalha, mas o Superman o pega pelo traje, dizendo que ele matou o John. Bruce diz que John se sacrificou para salvar a Terra e ele apenas concordou com isso, vai viver com isso e está cansado de cuidar dos sentimentos moralistas do Superman. Nisso, a Mulher Maravilha aparece, bem surpresa ao ver essa discussão, e diz que não é hora disso, afinal suas irmãs estão morrendo. Amanhã eles terão muito tempo para lamentar, mas hoje eles devem salvar todos os que puderem. Enquanto isso, no campo de batalha, as Amazonas lutam bravamente contra os parademônios e as fúrias femininas. Inclusive, vemos o Lobo da Estepe aparecendo, cantando vitória antes da hora e sendo morto ao ser traspassado por uma espada. O Superman, a Mulher Maravilha e o Batman também aparecem no campo de batalha, indicando que ainda havia esperança. O problema era o que estava acontecendo em Oa. De volta ao planeta dos Lanternas, vemos o Darkseid caminhando até a bateria central com o objetivo de tomar seu poder. Hal Jordan diz que ele não sabe o tipo de poder que a bateria conserva e se ele fizer isso, ele vai matar a todos. Bom, esse é o plano do vilão, sempre foi. No que Hal diz que a busca pelo poder está o deixando cego. É aqui que o Darkseid começa a absorver a energia da bateria central, mas Hal Jordan se recusa a ser derrotado. Vemos ele atacando a bateria com todo o poder que ele tem na tentativa de destruí-la. Sim, galera, ele prefere acabar com toda a Oa a dar esse tipo de poder ao vilão. E o resultado não poderia ser outro. A bateria central começa a rachar até que ela explode completamente. O capítulo 6 começa com o Batman e o Lanterna Verde encontrando vários clones do Darkseid. Hal Jordan logo diz que esse é o plano para o retorno do vilão. No entanto, Bruce o ignora, dizendo que planos de backup só funcionam quando você está vivo e o Darkseid está morto. Por isso, ele volta a focar em sua missão, mas não demora muito para ele encaixar todas as peças e perceber que o Hal Jordan é na verdade o Darkseid. Sim, galera, de alguma forma, quando a bateria central de Oa explodiu, a essência do Darkseid foi parar no corpo do Hal Jordan e ele tem o controlado desde então. Logicamente, ele também era o traidor da Liga da Justiça que estava vazando as informações. Ele queria brincar com a Liga, trazer todos para Apokolips para matá-los em seu planeta. Daí, o vilão usa o poder do Lanterna Verde para conectá-lo com um dos clones e transfere sua mente e seu poder. Isso restaura totalmente a Darkseid, que agora está imbuído da energia do Lanterna Verde como era seu plano original. É o Darkseid Lanterna Verde.
Enquanto isso, o Flash se esquiva de um inimigo que está o atacando com facas e avisa ao Superman que o comunicador de Bruce se encontra bloqueado. Clark acredita que é uma armadilha, mas mesmo assim pretende ir lá. No entanto, antes disso, o Super Cyborg o ataca com uma faca de kryptonita. Isso fere muito o Superman, que imediatamente é agarrado pelos caçadores cósmicos. E quando o vilão aproxima a faca do rosto do Superman, felizmente a Mulher Maravilha e o Lanterna John Stewart aparecem. Diana logo ataca o Super Cyborg, enquanto Lanterna usa seu poder para proteger a área em que o lobo está. Contudo, inimigos poderosos como o Vrildox começam a quebrar o escudo do Lanterna. Nisso, o Flash ajuda o Lanterna Verde, dando a ele a oportunidade de ir até o lobo, que já estava para ser atacado por outros caçadores de recompensas. É nesse momento que o Batman consegue contatar a Liga da Justiça e os informa que todos eles caíram no plano de Darkseid. Diana não consegue acreditar nisso, achando que Bruce está meio louco. Entretanto, nessa hora, todos sentem um grande tremor em todo o planeta. Isso porque Darkseid está sobrevoando Apokolips, dizendo que é hora de seu mundo brilhar novamente. Ele então usa o poder que obteve do Lanterna Verde para trazer Apokolips de volta à vida. Sim, galera, Apokolips é imediatamente reativada, e quando isso acontece, Darkseid libera um exército de parademônios. O detalhe é que esses parademônios são na verdade construtos do Lanterna Verde. De volta ao laboratório do Darkseid, o Batman percebe que o laboratório está prestes a explodir e informa a Liga que provavelmente não vai conseguir escapar, embora mesmo assim ele tente salvar o corpo do Hal. No entanto, pouco antes de o laboratório explodir, o Superman aparece e salva os dois. Bruce diz que Clark não precisava fazer isso, no que o Superman responde que não vai deixar ninguém morrer dessa vez. Enquanto isso, o John Stewart consegue resgatar o lobo, levando o vilão para o resto do time. E ao mesmo tempo, o Batman ordena a Mulher Maravilha e o Flash que recuem e se encontrem com toda a equipe. Quando eles estão juntos, o Batman interroga o lobo, descobrindo que foi o Darkseid quem o contratou para atrair a Liga da Justiça para Apokolips. Hal Jordan também acorda nesse momento e revela que a última coisa que lembra é que estava em Oa lutando contra Darkseid. Não vendo uma outra saída, o Batman oferece ao lobo 2 milhões de créditos tanagarianos para ajudá-los a deter o Darkseid, no que o Maioral, acreditando que esse dinheiro vai ajudar na sua fuga, acaba aceitando a oferta. Obviamente, a Liga é contra a ideia de libertar o lobo, mas Bruce lembra que o lobo pode ser mau muitas vezes, mas ele é um homem de palavra. Por isso, é melhor que todos se concentrem em impedir o Darkseid e se preocupar com o julgamento do lobo apenas se eles sobreviverem. Em outro lugar, o Darkseid equipa a Vovó Bondade com armadura de construto de Lanterna Verde e eles planejam logo destruir a Terra. Nisso, a Mulher Maravilha aparece apreciando sua segunda chance de matar a vilã, enquanto o Superman é imediatamente agarrado pelo Darkseid, que sente que Clark ainda está um pouco enfraquecido devido à kryptonita. Bom, isso não faz o vilão sentir pena dele e ele acerta um mega soco no Superman. Ao mesmo tempo, o Batman, o John Stewart, o Flash e o Lobo enfrentam o Superman Cyborg e suas forças. Inclusive, o vilão consegue golpear o velocista e, na sequência, ele parte para cima do Superman, tendo em suas mãos as facas de kryptonita. De volta à luta com o Darkseid, a Mulher Maravilha é capaz de derrotar a Vovó Bondade. Contudo, quando o vilão vê isso, ele volta sua atenção para a Amazona e imediatamente a captura. Ele zomba dos heróis, dizendo que eles tiveram pequenas vitórias, mas no fim, Darkseid sempre vence. E quando o vilão está prestes a matar a Mulher Maravilha, eles escutam uma voz dizendo que o Darkseid pode ter fugido da morte, mas enquanto eles existirem, ele nunca ultrapassará a justiça. E na última página, vemos que se trata de um caçador de Marte feito de energia do Lanterna Verde para o choque da Mulher Maravilha.
O último capítulo começa com o Caçador de Marte explicando que desde a sua morte, a sua consciência marciana residiu nos Poços de Apocalipse. E quando o Darkseid ativou os poços do planeta com os poderes de Lanterna, Jon novamente ganhou forma. O vilão ironicamente pergunta se eles não morrem, no que a Mulher Maravilha acerta um belo chute no rosto do Darkseid, dizendo que eles morrem sim, mas hoje não. Na sequência, o Caçador de Marte também acerta um super soco no vilão, e cumprimentando a Diana, ele diz que é hora de derrotar o tirano e levar seus amigos de volta para casa. Ouvindo isso, Darkseid os chama de tolos, dizendo que ninguém vai sair daqui vivo. Então ele libera alguns construtos pelos olhos contra o Caçador de Marte e dá um baita soco na Diana, dizendo que todos eles morrerão pelas suas mãos. Enquanto isso, a Liga segue lutando contra os parademônios do Darkseid e contra os caçadores de recompensas. O Superman já está muito fraco, porque ele está enfrentando o Super Cyborg Brainiac, que está usando facas de Kryptonita. Inclusive, o vilão vai pra cima do Superman no que parece ser o golpe final. E é aqui que o Batman se joga em cima do vilão, salvando o Superman. Aparentemente, ele só retardou a fatalidade, mas estamos falando do Batman, a quem o Superman chama de homem mais inteligente e mais corajoso que ele conhece. E, de fato, Bruce manda Clark usar a visão de calor, porque ele deixou uma pequena bomba no peito do vilão. E daí, o Superman usa a visão de calor que é suficiente para explodir e derrotar o Super Cyborg. Bruce diz que esse foi um ótimo disparo. No entanto, ele simplesmente cai, revelando que ele foi atingido pela faca de Kryptonita. Clark fica desesperado, perguntando por que ele fez isso, no que o Batman responde que não poderia deixar o Superman se matar, senão Clark ficaria irritado com ele. Nesse momento, o Lanterna Verde John Stewart sente que o Caçador de Marte está na batalha, e vemos que ele está levando uma grande surra do Darkseid. O vilão, inclusive, faz aquelas ameaças que, quando acabar aqui, vai levar a destruição para a Terra e para o resto do universo. Nisso, John Stewart se aproxima do Caçador de Marte e diz que ele não precisa fazer isso sozinho. E então, juntos, eles partem para cima do Darkseid, algo que não agrada muito o vilão. E ao mesmo tempo, vemos o Hal Jordan se aproximando de um dos poços de Apocalipse, estando bem indignado que foi usado pelo Darkseid. Voltando ao campo de batalha, o Lobo zomba da Mulher Maravilha, dizendo que agora que ele fez todo o trabalho em derrotar os caçadores, ela finalmente acordou. Diana pergunta se ele já cumpriu o contrato, e quando ele responde que sim, ela simplesmente pega sua espada e decepa a cabeça do lobo. Ela segura a cabeça do Cisarniano, que diz que isso não é justo, já que demora um tempinho até seu corpo crescer de novo. Sim, galera, pra quem não sabe, o lobo é imortal, podendo se regenerar e formar um novo corpo a partir do pedaço que sobrou. E pra finalizar essa cena, Diana diz que eles deveriam ter feito isso desde o princípio. Depois disso, Diana e Wally notam o que aconteceu com o Batman e imediatamente vão lá ajudar os heróis. Só que Diana percebe que se remover a faca do corpo de Bruce, isso vai acabar o matando. E para piorar, o Darkseid derrotou o Jon e o Caçador de Marte e está se aproximando dos heróis com seu exército de parademônios e com várias bombas preparadas para lançar sobre a Terra e sobre outras partes do universo. No entanto, aqui vem outra grande reviravolta. Isso porque o Hal Jordan conseguiu recuperar os seus poderes de lanterna lá no Poço de Apocalipse e ele cria vários construtos de toda a Liga da Justiça. Imediatamente ele parte para cima do Darkseid, mas o vilão vai logo dizendo que não será derrotado por imagens fracas. Ao mesmo tempo, o Caçador de Marte percebe que Bruce foi esfaqueado e a Mulher Maravilha e o Superman estão meio ocupados tentando salvá-lo. O Super fica bem surpreso ao ver seu velho amigo, e Jon lhe diz que entende que Clark não quer sair do lado de Bruce nessa situação, mas a exposição à Kryptonita está o matando e o Superman é necessário agora em outro lugar. Por isso, Jon diz que vai cuidar do Batman, liberando o Superman e a Mulher Maravilha para enfrentar o Darkseid,
E quando eles saem, vemos Jon conseguindo remover a faca do corpo do Batman e imediatamente estanca o sangramento, deixando Bruce bem feliz em também ver seu amigo mais uma vez. De volta à batalha, vemos o Hal Jordan ainda enfurecido por ter sido usado pelo Darkseid, e o vilão continua zombando, dizendo que só fez isso porque Hal é fraco. E com as bombas prestes a serem lançadas através dos tubos de explosão, Hal decide absorver a energia delas. Darkseid diz que é inútil ele tentar fazer isso, e é quando a Mulher Maravilha e o Superman chegam acertando um super soco em conjunto no vilão para ganhar um pouco mais de tempo. Esse golpe joga o Darkseid no chão, que reconhece os esforços valentes dos heróis, mas essa batalha vai durar uma vida inteira e terminará com ele sendo vitorioso. Nisso, o vilão simplesmente voa, querendo fugir de um planeta condenado. No entanto, Hal Jordan o persegue, mesmo com o Superman dizendo para ele não fazer isso. Hal diz que não vai deixar o vilão fugir novamente, no que o Darkseid diz que vai ser o jeito de destruir a vida do Hal de novo. No entanto, para sua surpresa, Hal conseguiu coletar todas as bombas que ele iria enviar para destruir a Terra e outras partes do universo e as joga no vilão. O resultado é uma grande explosão massiva que aparentemente destruiu Darkseid. E depois disso, Hal retorna para o planeta onde todos os heróis ficam em silêncio. Hal encara o olhar do Superman e diz que teve que fazer isso porque o vilão o usou. Porém, Clark se apoia em seu ombro e sorrindo diz que está tudo bem. Agora que tudo acabou, eles finalmente podem voltar para casa. Então pulamos para um mês depois. Vemos uma reunião dos Planetas Unidos onde o Lobo será julgado por seus crimes e o Wally comemora que finalmente a justiça será feita. E não só isso, os Planetas Unidos reconheceram Apokolips como nova Oa, onde os Lanternas poderão ter um novo recomeço. Inclusive, eles dizem que já conseguiram um novo Guardião. E enquanto isso, o Batman, Superman e a Mulher Maravilha estão na base da Liga na Lua, onde Bruce diz que pensou que a Liga existia por causa do poder. Mas ele estava errado, a Liga só existe por causa da confiança que um tem no outro. Bruce tenta se desculpar por ter se afastado dos heróis, no que a Diana diz que tá tudo bem, porque isso faz parte do charme do Bruce, enquanto Clark diz que eles sabem que Bruce confia neles com sua vida e esse sentimento é recíproco. É aqui que aparece uma projeção do Caçador de Marte, ele que é o guardião da nova Oa e não pode sair de lá, mas ele diz que o seu coração vai sempre residir com a Liga. Ele tem algumas ideias de como a Liga pode salvar ainda mais pessoas, no que Bruce, em harmonia com seu raciocínio, diz que a maldade existe em todo lugar. Muito além da Terra, existem aqueles que precisam de ajuda e precisam de justiça. Por isso, eles não são apenas americanos ou internacionais. Agora, eles são a Liga da Justiça Universal, indicando que eles vão ajudar outros planetas. Então é isso, galera, essa é uma história de superação. Todos os desafios que a Liga enfrentou foram bem caóticos, ela teve que lidar com probabilidades impossíveis levando vários golpes duros. O Batman esfaqueado, o Superman enfraquecido, a Diana imobilizada, um Hal Jordan sem poderes e até o Caçador de Marte, que parecia ser a última esperança, também não estava conseguindo virar o jogo. No entanto, os desafios surgem para serem batidos, e é quando entra as soluções, com os Lanternas roubando a cena na batalha final, o que faz sentido, já que eles foram os mais afetados quando enfrentaram o Darkseid lá no passado. É verdade que o Darkseid foi derrotado até um pouco facilmente e com força bruta, bombas explodindo sobre ele, o que raramente funciona na grande maioria das histórias, mas acho que o vilão principal da HQ não era nem o Darkseid, mas sim a própria Liga, a maneira como a Liga se destruiu. E as últimas páginas mostram justamente isso, a equipe se reunindo, os relacionamentos sendo consertados sem parecer forçado, tanto que eles decidem fazer mais para ajudar. A arte em toda a história foi excelente, as cenas de ação também muito boas e essa foi sem dúvida uma das melhores HQs da DC em 2021. Agora deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa história, se gostaram ou não gostaram.
Para reconhecer o trabalho do canal, deixa aí o seu like, compartilha o vídeo, nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!